Saudações a todos, a todas. Estamos na Galácia, vendo as dificuldades que aquela comunidade está tendo com Paulo. Eles têm dificuldade com Paulo, porque Paulo os está criticando. Uma carta chegou de Paulo, e Paulo pergunta a eles, mas o que foi dito no início? Qual é a promessa feita? Qual foi a promessa feita a Abraão? Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê? Porque Abraão acreditou no Senhor. Abraão teve fé, e a sua fé o justificou, o tornou santo, justo diante de Deus. Portanto, a fé de Abraão foi para ele caminho de salvação. 430 anos depois, no Monte Sinai, Moisés recebe a lei e os preceitos, que não podem invalidar aquilo que aconteceu com Abraão. A promessa feita a Abraão continua viva, continua de pé. Então não se pode dizer, na fé de Abraão serão abençoadas todas as nações, desde que observem agora os preceitos de Moisés, que vieram depois. Não se pode pôr condição àquilo que foi dito anteriormente e que foi dito para todos. Então, Gálatas, não nos sujeitemos novamente a preceitos dos quais fomos liberados, e vocês, que não tinham passado antes pelo judaísmo, não vão passar agora. Os preceitos são maus e são ruins? Não, são bons. Os preceitos são necessários para a salvação? Não são. Necessário para a salvação é a fé em Jesus Cristo. Você quer observar os preceitos? Observe com liberdade. O ponto alto da carta, capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão, que é o jugo dos preceitos. Sintam-se livres em Cristo Jesus. Livres, liberdade, não libertinagem. Que a liberdade, no versículo 13 do capítulo 5, não sirva de pretexto para a carne. Não sirva de pretexto para a carne. Quais são as obras da carne? Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Agora eu posso fazer tudo, posso fazer o que quiser, não? Sou livre. Não, isso não é liberdade, isso é libertinagem. O fruto do Espírito que traz a liberdade é amor, alegria, paz, longanimidade, alma grande. Não alma pequena, alma grande. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Uma virtude bem humana, não? Bem psicológica, o autodomínio, saber controlar-se. Contra estas coisas não existe lei. Não há lei para estas coisas. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, pautemos também a nossa conduta. Então, tudo isso tem que se traduzir no modo de viver. Paulo dá o exemplo. Ele diz, o modo de viver, como a gente vive. Isso deve transparecer a nossa convicção. O que evidentemente não só não é fácil, como também nosso modo de viver não é perfeito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Esta provocação e esta inveja é consequência da observância de preceitos. Eu sou observante, você não é. Eu cumpro a lei, você não cumpre. Eu faço direitinho tudo aquilo que eu tenho que fazer das minhas obrigações religiosas, você não faz. Eu fico 1 hora inteira na capela, você fica só 50 minutos.
E aí vão a vanglória, as provocações mútuas, a ideia de superioridade por questões em si secundárias. E às vezes por questões de métodos, né? Então, Paulo termina a carta com uma série de orientações práticas muito importantes também para, como tudo, para a vida nossa de cada dia. No capítulo 6, são 6 capítulos a carta, ele começa dizendo: irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós os espirituais, corrigi este tal com espírito de mansidão. Então, os espirituais, os que vivem o que é fruto do Espírito. Porque Paulo fala de espirituais também, os psíquicos, para os coríntios, mas vai falar com ironia e com crítica. Aqui não. Os que querem viver realmente do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, que têm uma espiritualidade séria. Então, tem um irmão que não está se comportando bem. Então, corrijam o irmão com mansidão. Com mansidão. Cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Então, ao corrigir o irmão, veja também a sua atitude. O que você vai exigir do outro, talvez tenha que exigir, mas pense se isto mesmo for exigido de você. Quando você tiver que prestar conta da mesma coisa que você está exigindo do outro, como é que vai acontecer? O que vai acontecer? Como é que vai ser? Então, com mansidão, não exija do outro aquilo que você não é capaz de carregar. Carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, o que importa é cumprir a lei de Cristo. E como é que a gente observa a lei de Cristo? Carregando o peso uns dos outros. Quando nós temos que nos suportar, não é simplesmente aguentar as coisas ruins dos outros. Suportar. Colocar alguma coisa embaixo para carregar o que está em cima, para dar base ao que está em cima. Ajude o irmão. Carregue o peso dos irmãos para cumprir a lei de Cristo. Então, Paulo está levando os Gálatas ao que é verdadeiramente importante. O importante não é a observância de preceitos externos. Podem ajudar. O importante é que você carregue o peso do seu irmão com mansidão. Isso é importante. A vivência da caridade prática. Assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, eu sou observante, atenção, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine sua própria conduta, e então terá o de que se gloriar, por si só e não por referência ao outro. Aqui está um princípio importantíssimo de Paulo. Se você tem que se gloriar de alguma coisa, glorie-se por si só, não em comparação com o outro. Eu observo e ele não. Eu sou melhor, ele é pior. Não é por comparação com o outro, mas olhando para si e por si só examine a sua conduta. A minha conduta é uma conduta à semelhança de nosso pai Abraão, que teve fé. A minha conduta é uma conduta à semelhança daquela de Paulo, que conviveu conosco aqui e que disse: sejam meus imitadores. A minha conduta é uma conduta parecida, ao menos, com a de Jesus Cristo. Eu sou seguidor de Jesus Cristo. Às vezes tenho votos, às vezes tenho vínculos. Quero ser pobre, quero ser obediente, quero ser casto, não sou nada disso.
mas Jesus é. E eu estou seguindo aquele que é o observante por excelência, porque ele veio para observar a vontade do Pai, para realizar a vontade do Pai. E esta é a observância que temos que fazer. O resto tudo pode ajudar, não atrapalhar. Ajudar é tudo bem-vindo.